Queria continuar a palavra que a gente começou a estudar hoje de manhã. Nós estamos lá no capítulo de Joel, capítulo 2, no livro de Joel, capítulo 2, e estamos falando sobre a promessa que o Senhor fez do derramamento do Espírito, nos versículos 28 a 32. Hoje de manhã falamos que o primeiro sentido dessa promessa é uma porta aberta para a salvação, a maior colheita. E nós estudamos vários trechos da palavra de Deus que mostram para a gente o significado, o que significa o derramar do Espírito Santo. E a gente aprendeu que derramar do Espírito Santo é dar vida àquele que estava morto e ressequido, é restaurar o que parecia ser não mais restaurável, é vida abundante, porque o Espírito de Deus é que nos dá vida abundante, é a garantia de que somos libertos do opressor das nossas almas, e nós guardamos essas coisas no coração. E hoje eu quero continuar a estudar, e versículos 28 e 29 vão ser o tema, e diz assim a palavra do Senhor: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. O derramamento do Espírito Santo no passado não acontecia para todo mundo, e essa era uma promessa de Deus que um dia seria assim. No passado, a Bíblia ensina para a gente que os ungidos de Deus, porque o derramar do Espírito Santo tinha a ver com isso, ser ungido de Deus, receber a unção do Espírito, só acontecia com 3 personagens. A Bíblia ensina isso para a gente. Era o profeta, que era um ungido de Deus, era o sacerdote. O profeta falava das coisas de Deus para o povo, por isso ele era ungido de Deus. O sacerdote, ele intercedia a Deus pelo povo, por isso ele era ungido de Deus. E o rei, que governava o povo como se fosse um pastor, tanto é que os governantes no Velho Testamento são chamados de pastores, porque eles deveriam fazer isso na autoridade, no amor e na justiça de Deus. Porém, no livro de Joel tem uma promessa. A promessa é que todos poderiam viver uma maior intimidade com Deus, e poderiam viver um tempo de presença poderosa de Deus na sua vida. E é interessante que ele está dizendo aqui que homens e mulheres seriam cheios do Espírito Santo. E lembra que isso aqui nos tempos de Joel, falar que mulheres iam profetizar era um negócio meio complicado. É verdade. Mas a Bíblia está dizendo, vai acontecer. Jovens e velhos. Ele está falando de crianças. Eu estava no Congresso Internacional e está havendo um grande movimento de evangelização no mundo inteiro, com a data de 2033, que a gente falou no pacto agora, que é o 2.000º aniversário da igreja. A igreja nasceu no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, 2033, vai acontecer o 2.000º, 2.000 anos da existência da igreja. E está havendo um grande movimento de evangelização do mundo inteiro, para que no ano de 2033, nosso sonho é que o Evangelho seja pregado em todas as localidades da terra. Hoje a gente tem tecnologia para isso, a gente tem maneiras de fazer isso, de uma maneira incrível. Uma ferramenta que a gente está usando agora, já está pronta, já está sendo capaz de alguém aqui do Brasil conversar com alguém de
de 164 línguas diferentes em tempo real. Essa pessoa fala aqui, o computador traduz em tempo real para a língua da pessoa em 164 línguas diferentes. A pessoa de lá fala com esse daqui e é traduzido imediatamente para o português. E está havendo um movimento de evangelização no mundo inteiro. E o que está dizendo aqui a palavra do Senhor é que jovens ou até crianças seriam usadas por Deus. Eu quero contar o que eu ouvi nesse congresso. Um dos líderes desse movimento estava vivendo uma grande batalha para unir. Nós vamos ter uma reunião com 600 pessoas nos Estados Unidos que vão planejar como é que isso vai acontecer. E ele está convidando as pessoas, está havendo uma grande batalha. E ele foi visitar uma igreja no Brasil. E essa igreja tem um ministério de oração fortíssimo. E ele chegou naquela igreja e ficou impressionado, porque estava tendo um dia de jejum e oração das crianças daquela igreja. E ele passou por lá, achou diferente, negócio de jejum e oração de criança, negócio estranho, né? E aí, uma das professoras disse assim para ele: pastor, uma das nossas crianças escreveu uma cartinha para você. E ele estava no congresso, ele pegou a cartinha e leu para a gente, aquela cartinha. Não parecia cartinha de uma criança. Aquela criança escreveu assim: pastor, o senhor está fazendo uma grande missão para Deus, e vai ter uma grande batalha, mas Deus vai te dar os primeiros 70 homens, e com esses 70, você vai alcançar os alvos que Deus preparou para a sua vida. Não desista, não desanime, porque os 70 serão só um sinal. Isso é coisa de criança? Aquele homem começou a ler e chorar lá na frente. Falou assim: gente, uma criança de 9 anos escreveu isso para mim. É disso que Joel está falando. Que chegaria o tempo em que jovens, adolescentes, crianças seriam cheios do Espírito Santo. Está entendendo? Ele vai falar: olha, pobres e ricos, cultos e incultos, judeus e gentios, Deus está derramando graça. Porque a Bíblia diz assim, que todos que invocarem o nome do Senhor terão os céus abertos para uma profunda e íntima comunhão com o Todo-Poderoso, que Ele abriu as janelas dos céus para nós. Isso é avivamento, isso é o derramado do Espírito Santo. Algumas pessoas não creem que isso seja para hoje. Alguns dizem assim: não, isso aconteceu lá na Bíblia, isso aconteceu lá atrás. Mas queridos, ouçam o que o apóstolo Pedro disse no dia de Pentecostes. Isso é importante. O apóstolo Pedro disse assim, capítulo 2, verso 39 de Atos: porque a promessa vos pertence. Ele estava falando de Joel, desse texto. Porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Palavra que está na Bíblia. Isso é para mim, isso é para você, isso é para você, garoto, isso é para você, garota, isso é para você, velhinho, eu também, tá? Isso é para você. Não parou no tempo, nós é que paramos. Por que é tão importante esse derramar do Espírito? Porque através da presença do Espírito Santo habitando no nosso coração, no coração daqueles que servem a Jesus, nós podemos viver algumas coisas que são inusitadas. E eu estou aqui pregando sobre avivamento para deixar você com vontade de experimentar isso, desejoso de buscar isso, porque é assim que a gente vai conseguir viver isso.
porque a palavra de Deus diz que se a gente, nesse tempo que se chama hoje, que Deus está fazendo essa obra, buscar o Senhor, nós vamos poder contemplar o rosto de Deus e sentir a sua presença. A presença do Senhor vai se revelar entre nós. Ezequiel 39, verso 29 diz assim: nem lhes esconderei mais o meu rosto, pois derramei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Quando Ele derrama o espírito, o rosto de Deus se revela, a presença de Deus se revela. Eu estava num encontro de pastores, eu não sei se você já viveu isso. Eu estava no encontro de pastores, tinha um pastor do meu lado, e lá naquele encontro eu não conhecia ainda, era uma das primeiras vezes que eu estava ali com ele, e alguém pediu para alguém orar pelo alimento. Sabe aquele momento que a gente vai tomar um lanche junto, e alguém ora pelo alimento? Pastor Agostinho, o senhor poderia orar? Aquele irmão levantou a mão para o céu e fez uma oração. Meus irmãos, parecia que aquele lugar estava inundado da presença do Espírito Santo. Até quando a gente agradece o pão, o Espírito de Deus se revela. Eu estava na Turquia, numa igreja pequenininha, porque lá eles são perseguidos por causa do Evangelho, e estava participando do culto, porque aquela era uma igreja que tinha tradução simultânea para o inglês, falava a língua turca, mas falava também inglês. Então eu botava lá para ouvir e entender o que estava acontecendo. E do meu lado tinha uma senhora, o jeito dela era diferente do meu, porque ela cobria o seu rosto com um véu, era diferente. E alguém me disse: essa irmã é do Irã, e ela está aqui. E começou um momento de oração, e aquela mulher, estranha para mim, com o seu véu na cabeça, levantou a mão para adorar a Deus, e parecia que estava inundando o meu lugar ali da presença do Senhor. Eu não entendi uma palavra que a mulher falou, mas a presença do Senhor estava lá, porque Deus se revela no meio do seu povo. Avivamento é quando a gente busca essas coisas, a gente sai da religiosidade e diz: Deus, eu quero viver isso na minha vida, eu quero experimentar a Tua presença, eu quero ouvir a Tua voz, revela a Tua face, toca o meu coração, me ajuda a perceber. E sabe, o Deus Todo-Poderoso abre as janelas dos céus e derrama graça, porque esse é o tempo da promessa. A palavra de Deus diz que quando Deus derrama o seu Espírito, e é disso que Joel está falando, abre a nossa mente para as Escrituras Sagradas. João 16, verso 13 diz assim: quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Sabe, quando a gente começa a viver essa vida cheia do Espírito Santo, a palavra de Deus começa a ter sentido para nós, porque o Espírito Santo vem e aplica no nosso coração. Por isso, durante uma campanha dessa, a gente vai fazer a campanha de leitura da Bíblia. Nós vamos começar amanhã 40 dias de oração, de busca, de intercessão por essa presença, mas vamos fazer um pacto de ler a Bíblia todo esse ano. E para ler a Bíblia todo esse ano, basta você ler 4 capítulos por dia. A questão é prioridade. Se isso é uma prioridade, você vai buscar. E sabe o que vai acontecer? O Senhor vai começar a abrir a sua mente. Eu não tenho aqui, eu escrevo as orações, mas quando eu estou lendo a Bíblia, Deus começa a me mostrar coisas, e eu começo a escrever o que eu estou aprendendo, e aí eu rasgo e guardo. Eu tenho um calhamaço assim de coisas que eu preciso trabalhar na minha vida, porque o Espírito Santo falou comigo. Por quê? Porque quando a gente está na presença do Espírito, Ele revela para a gente o que está nas Escrituras. Quando a gente está vivendo essa presença, esse poder do Espírito Santo,
A gente vai viver o poder de Deus para a santificação. Como é que a gente pode viver? A Bíblia diz: sede santos porque eu sou santo. Como é que você vai ser santo? Pode olhar para quem está perto de você e dizer assim: pecador. Agora escuta alguém falar para você: pecador também. Pode falar para mim, todo mundo: pecador. Eu sou. Como é que a gente vive uma vida santa, nós que somos pecadores? Porque a Bíblia diz que a carne milita contra o espírito. Isso aqui, a minha carne, a minha natureza humana está militando, está lutando contra o espírito. Eu sei o que devo fazer, e o apóstolo Paulo disse isso, né? O bem que quero não faço, o mal que não quero isso faço. Que miserável homem sou. Pode dizer para o outro: miserável. Que eu também sou. Ele acrescenta: mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, passaram da morte para a vida. Porém, a palavra diz que a gente tem que viver santidade. Mas como é que a gente vive santidade? Querido, só no poder do Espírito. Porque quem é que santifica o homem a não ser o Deus todo santo? E é o Espírito Santo de Deus que começa a fazer um trabalho de limpeza na nossa vida. E é isso que a Bíblia diz para a gente. Ezequiel 36, verso 27 diz assim: ainda porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis as minhas ordenanças, e as observeis, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Querido, santificação só acontece no poder do Espírito Santo. Você quer viver uma vida bonita aos olhos de Jesus? O Espírito Santo tem que estar trabalhando na tua vida. Você tem que ser cheio do Espírito Santo. Você vai buscar, e aí Deus vai começar a tratar. Eu não sei você, eu vou falar da minha vida. De repente Deus começa a tratar uma área da minha vida, e Ele continua tratando todo dia. Pode ter certeza, não importa quem você seja. Eu sou diácono, sou pastor. Deus está tratando você, ou então você parou de viver a santidade, porque a gente só vai ser perfeito quando chegar no céu. Então tem alguma coisa para melhorar na tua vida. E aí Deus começa a trabalhar na minha vida. Olha, pastor, você tem que mexer nisso, isso aqui. E eu vou ficando incomodado, e vou ficando com o meu coração ardendo. E aí de repente eu consigo, aquilo entra na minha história de vida, muda, e eu estou dizendo assim: agora eu sou santo. Ele diz: espera aí que eu vou te mostrar o próximo. E a obra da santificação é isso, mas é poder de Deus. Tem coisas na nossa vida que alguns dizem assim: não, esse é meu temperamento, eu não vou mudar. Tem um livro que transformou a minha visão, muito antigo, né? Temperamentos controlados pelo Espírito Santo. E eu falei assim: será que é verdade? E eu fiz o primeiro teste de temperamento, depois de alguns anos fiz o segundo, fiz o terceiro, fiz o quarto, fiz o quinto. E eu quero dizer para você: acontece porque o Espírito Santo transforma a nossa vida. Não há transformação se não for pelo poder do Espírito. A força de vontade vai até um ponto. A força de vontade nos leva a ter disciplina, mas a transformação é poder do alto que vem sobre a nossa vida, é graça de Deus. Por isso que a obra de salvação e transformação é espiritual. O que o Espírito Santo faz? João 16,14 diz: e Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vou-lo anunciará. Sabe, quando a gente vive uma vida cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus nos ensina a glorificar o Pai e o Filho. É Ele que vai trabalhando a vida da gente. E aí quando a gente vai entrar num momento de adoração ou de louvor, e adoração, queridos, não é cantar não. Cantar é uma das coisas da adoração.
Adoração é o coração rendido na presença do Pai, é a gente botar a boca no pó, a gente entender quem é o Senhor, a gente reconhecer a grandeza dEle, e aí o Espírito Santo vem e nos ensina a glorificar. Eu vinha no carro aqui dirigindo, e de repente eu comecei a glorificar a Deus no carro. É assim que acontece, o Espírito Santo vem e toca. Naquele momento ele soprou o soprinho dele ali, e eu fiquei cheio da graça, dentro do carro. E é nessas horas que a gente está glorificando a Deus que as coisas extraordinárias de Deus acontecem. A palavra de Deus diz para a gente que é o Espírito Santo que nos ensina a orar como convém. A Bíblia diz que nós não somos atendidos porque pedimos mal, porque não pedimos as coisas segundo a vontade de Deus, segundo os propósitos de Deus, segundo os alvos de Deus. Mas olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer para a gente, Romanos 8:26, do mesmo modo também, o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Eu ficava pensando, como é que funciona isso? Gemidos inexprimíveis, como é que funciona isso? E um dia eu estava ajoelhado ali diante de Deus, numa angústia tão grande, e eu estava lá orando, e chegou uma hora que eu parei. Sabe quando você para? E eu dei um suspiro, falei, e aí o Espírito Santo falou, eu estou intercedendo por você. Queridos, a gente não sabe o que pedir, não sabe o que falar, a gente não sabe como viver, mas a gente tem um professor particular maravilhoso, que trabalha na nossa alma. Mas uma das coisas mais tremendas é que o Espírito Santo vai desenvolver o nosso caráter, a semelhança do caráter de Jesus. O que Deus quer é que você seja parecido com Jesus, que as pessoas possam olhar para você e ver alguma coisa de Jesus na sua vida. É isso que Deus quer. Só que você vai dizer, eu estou muito longe disso. E aí Ele começa a trabalhar isso na nossa vida. Por isso que o poder é transformador. E Ele começa a mexer em algumas áreas que a gente não gosta que Ele mexa. E aí a palavra de Deus vai explicar isso para a gente. Em Gálatas 5:22 diz assim, mas o fruto do Espírito, a consequência, a frutificação da presença do Espírito é algumas coisas que Deus começa a infundir em nós. Amor. Meu querido, é muito fácil amar de quem você gosta. Amar quem você admira. Agora, amar quem é uma pedra no teu sapato, só Deus. Fala comigo, só Deus. É só Deus mesmo. E é só no poder do Espírito. Porque a gente vai aprender que amor no estilo de Deus é uma decisão, não é um sentimento. Eu decido ser parecido com Jesus e peço o poder do Espírito Santo. Quem é que gosta de levar um tapa na cara e oferece a outra? Fala a verdade. Mas Jesus disse, se alguém te bater num lado, o que faz? Isso não é natural, a tua carne quer dar 2 tapas.
Tem muito casamento quebrado, porque existe um negócio dentro da gente aqui, que é humano, que é a atitude de espelho. Se você grita, eu grito. Se você dá, eu dou. Se você não dá, eu não dou. E nunca tem paz. Mas aí vem o Espírito, entra dentro do casamento, e o espelho se quebra, e a gente tem um amor à semelhança de Deus, que transforma. E o pior é que o amor arrebenta o coração. Um pai e um filho brigaram. Esse filho sai de casa. Um jovem sai de casa. A mãe e a irmã começam a orar. E aí Deus fala para essa senhora. Essa é uma senhora de oração. Essa senhora ora todos os dias, 4 horas por dia. Eu conheço essa mulher. E ela e a filha fizeram um voto de orar por essa situação dentro da casa. E um dia elas estavam orando e o Espírito Santo falou para elas assim: vocês vão orar para eu semear amor no coração do seu filho. E essa era a oração dela: Senhor, semeia amor no coração do meu filho, semeia amor no coração do meu filho. E ela nunca falou nada disso para ninguém. Um dia o filho chega chorando e diz assim: mãe, para de orar por mim, porque eu não aguento mais, o meu coração vai explodir, só está semeando muito amor no meu coração. E ela começou a dizer: aleluia, porque eu só peço isso, que Deus plante amor, semeie amor no seu coração. Aquela casa foi restaurada, aquele pai e aquele filho se reataram a amizade. Por quê? Porque o Espírito de Deus semeia amor. Ele pode semear no teu coração, e esse é um amor sobrenatural. A Bíblia diz que Ele não semeia só amor, mas esse fruto do Espírito é alegria. Meus irmãos, a gente pode ter alegria em toda e qualquer circunstância da vida, porque nós não dependemos das coisas boas para ser alegres, porque nós sabemos em quem cremos, e a nossa esperança não está naquilo que está acontecendo ou não está acontecendo, mas naquele Todo-Poderoso que muda todas as coisas, que faz todas as coisas. E a alegria do Senhor é a nossa força. Paz. Quando a gente tem certeza, meus irmãos, do que Deus quer na nossa vida, a gente tem paz. Pode um falar mal, fazer acontecer. Gente, o que falam mal de mim pela internet, eu não estou nem aí. Eu tenho paz, porque eu sei em quem tenho crido, eu estou obedecendo a Ele. Mas não é só paz, longanimidade é uma bondade esticada, é uma paciência esticada. Está entendendo? Tem uma síndrome, que é a síndrome da criança abandonada. A criança abandonada tem medo de sofrer. Então isso acontece muito com pessoas adotadas. Então você vai resgatar uma criança, traz para casa, ela está no novo lar, e ela foi abandonada, ela se sente abandonada pelos seus pais. Não importa se morreu ou não, mas ela se sente perdida, abandonada. Essa é uma síndrome que está nessa criança. E aí, você dá amor e essa criança bate em você. Você dá amor, ela hostiliza você, ela provoca você, porque ela tem medo que você abandone. Então ela vai testar você até o limite para ver se o seu amor é verdadeiro. E sabe, a gente vive num mundo cheio de pessoas assim, que hostilizam o nosso amor, o nosso carinho, porque não acreditam que pode existir um amor. Por isso a gente precisa de longanimidade. E a palavra de Deus diz que essa longanimidade amontoa brasas vivas na cabeça das pessoas e promove transformação.
O mundo não vai ser transformado pelas armas, pelas bombas. O mundo vai ser transformado por gente que sabe amar e tem paciência para amar. E vai pagar o preço disso. Bondade. A Bíblia fala que nós temos olhos maus. E quanto mais experiência de vida você tem, mais você tem olhos maus. Ah, esse cara é safado. Aquele ali, estou vendo a cara dele. Fala a verdade, não é assim? Mas a Bíblia diz assim, que se os seus olhos forem maus, que escuridão há na sua alma. Mas se os seus olhos forem bons, quanta luz tem na sua alma. Eu quero dizer para você, eu tenho orado para Deus me ajudar a olhar diferente. Todos nós temos olhos maus, eu também tenho. Mas eu tenho orado para Deus me ajudar a enxergar as possibilidades de Deus. Não importa o que eu estou vendo, importa o que Deus pode fazer. E os olhos bons sempre enxergam as possibilidades de Deus. E a restauração vem porque a gente enxergou as possibilidades de Deus. Depois ele vai dizer fidelidade. Queridos, olha, é fruto do Espírito, tem um compromisso de lealdade com Jesus que vai além da nossa palavra. É nossa vida, é nossa paixão, é nosso prazer. Mansidão. Para um italiano isso aqui é a coisa mais difícil. Estou falando para mim. Mansidão. No meu primeiro teste de temperamento deu lá em cima que eu era colérico. Fala A que eu falo B, C, D, E, F, G, H, tudo uma vez. E Deus tem que estar quebrando isso na minha vida dia a dia. Eu ainda estou na oficina de Deus, Ele tem que me quebrar mais. É verdade isso. Domínio próprio, disciplina, decisão. Isso aqui não é bom, não vou fazer mais. Isso aqui escandaliza, não vou. Isso aqui não quero. É domínio próprio. E a Bíblia diz: contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Concupiscência quer dizer desejos. E vivemos pelo Espírito e andemos também pelo Espírito. Queridos, isso aqui é avivamento. Não é um avivamento de barulho, ainda que às vezes faça barulho, a gente está cantando forte aqui. Porém, o verdadeiro avivamento vai se transferir aqui na nossa vida, no nosso jeito de viver, na nossa casa, na nossa família, no nosso dia a dia. O grande convite do Senhor para cada um dos seus filhos é que vivamos uma vida cheia do Espírito e que desfrutemos de todas as bênçãos que esta comunhão mais íntima pode nos proporcionar. Mas às vezes, quando eu fico pensando nisso, posso ver o semblante do nosso Pai de tristeza, porque às vezes Ele deixa as portas escancaradas do céu para que a gente possa ter maior intimidade com Ele, e ainda assim a gente está vivendo uma vida medíocre, vazia da graça. A Bíblia diz que os heróis da fé do passado, que estão no Velho Testamento, gostariam de viver no tempo em que nós estamos vivendo. Está na Bíblia. Você já leu isso? Sabe por quê? Porque Deus está derramando o seu Espírito sobre toda a carne.
Agora, por que a gente vive então uma vida medíocre? Por que a gente resiste à voz do Espírito e aos chamados de Deus? Por que às vezes a gente tem medo de ser transformado? Tem gente que tem medo, porque acha que vai virar um bobo. Querido, você não vai virar um bobo não, você vai virar alguém cheio do Espírito Santo. Que loucura é fugir do chamado do amor e do propósito de Deus. Eu quero dizer para você, e esse é o alvo dessa campanha, tem mais de Deus para você, querido, tem mais de Deus para você, tem mais de Deus para você, tem mais de Deus para você, tem mais de Deus para sua casa, tem mais de Deus para sua família, tem mais de Deus para o seu negócio, tem mais de Deus. Eu quero dizer que a porta de Deus está aberta para algo extraordinário, e que Deus derrama dons sobre as pessoas. Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, Ele te deu pelo menos um dom do Espírito Santo. Às vezes esse dom está enterrado, está escondido, a gente não sabe nem qual é, mas Ele já deu para você. Mas esse não é o único dom, Ele tem mais. Ele tem mais, conforme as demandas do seu ministério, porque os dons são dados para o serviço mútuo. Conforme as demandas do seu ministério, Deus pode acrescentar mais. Quanto mais você serve, mais Ele dá. Isso está claro nas parábolas que ensinam sobre isso, talentos, as minas. Lembra? Tira daquele que enterrou e dá para o outro que está trabalhando. Tem mais. Conforme as demandas. Porque Deus quer ser visto nessa terra através das nossas vidas. E a minha pergunta é: o que ainda detém você? Você talvez tenha sido selado pelo Espírito Santo, porque a Bíblia diz que quando você recebe Jesus, você é selado pelo Espírito Santo. Mas se você lê o texto que fala do selo do Espírito, que é Efésios capítulo 1, e ele fala no versículo 14, que você foi selado pelo Espírito Santo, no 15, Paulo diz assim: eu quero fazer uma oração por vocês. Senhor, abre a visão desse povo, para conhecer o poder da ressurreição de Jesus. Abre a visão desse povo para buscar, e aí ele vai colocar até o restante e dizer: por que, Senhor? Para que todas as coisas estejam colocadas debaixo e convirjam para o teu domínio nessa terra. Para isso Deus nos dá dons, para trabalhar nessa missão de Deus. Hoje eu venho aqui desafiar você a buscar algo tremendo de Deus para a tua vida. A gente vai entrar numa campanha de avivamento. Avivamento não vem por causa de uma campanha, porque a campanha termina, daqui 40 dias termina a campanha. São 40 dias de oração. Se for só uma campanha, uma experiência religiosa, vai acabar. Agora, se isso for um estilo de vida, um movimento de Deus na tua história, ninguém detém o que Deus vai fazer. Nessa campanha a gente vai fazer algumas coisas. Primeira coisa, nós vamos orar todos os dias. Você vai ter um tempo com Deus. A gente vai ler um devocionário. Esse livro está lá na porta, você pode adquiri-lo. O livro custa aí no mercado R$ 29,90, R$30. A editora vendeu para a gente, nós estamos conseguindo fornecer para você a R$ 15.
Se você não tem 15 reais, pega o livro, deixa o seu nome lá dizendo: eu não tenho os 15 reais, eu e Mina vamos dar de presente para você, eu vou comprar e vou dar para você. Você não pode ficar fora disso por causa de dinheiro. Então pega lá. Depois a Paula me passa a conta aí de todo mundo que ele deixou lá, que eu vou pagar, tá? Isso eu estou fazendo de coração, é meu prazer, tá? Eu quero que seja assim, que Deus possa usar isso na sua vida, tá? Além disso, nós vamos nos reunir em grupos pequenos. Esses grupos pequenos você vai formar. Nós vamos dar um roteiro para você. Você vai usar esse roteiro. Pode ser um grupo de 5 pessoas que estão na sua casa, pode ser mais alguém, mais um filho, alguém, pode ser online, pode ser presencial. O importante é que a gente pare para buscar avivamento, para buscar a presença de Deus. É uma campanha de oração. Uma vez por semana a gente vai parar tudo e vai ter esse encontro, tá? O que mais que a gente vai fazer? Nossa meta é que todo mundo que participe da campanha faça um compromisso com Deus de ler a Bíblia toda esse ano. Como é que a gente faz isso? 4 capítulos por dia. Pega um pouco do Velho Testamento, um pouco do Novo, pega do Novo, vai fazendo assim. E é apaixonante quando você vê, você leu 8, 10 e nem percebeu, mas lê 4. Nós vamos fazer vários movimentos de oração durante esses dias, 10 novos grupos de oração, jornadas, o que a gente vai chamar aí, através dos ministérios vão acontecer. Nós vamos marcar, eu não marquei o dia ainda, vamos ter um dia de jejum e oração aqui na igreja. Vamos levantar um clamor a Deus. Uns vão chegar, outros vão sair, mas nós vamos fazer isso diante do Senhor. Por quê? Porque só Deus pode dar o avivamento. E avivamento, meus irmãos, é uma vida cheia do Espírito Santo, é só isso. É uma vida cheia do Espírito Santo, é buscar a presença de Deus. Eu quero encerrar esse culto orando agora, e depois nós vamos cantar. A gente sempre termina cantando, tá? Quero terminar esse culto orando aqui. O que é que está impedindo você de viver uma vida cheia do Espírito Santo? Às vezes, a nossa vida está cheia demais, que não tem tempo nem lugar para Deus. A história do Natal ensina isso para a gente. A Bíblia diz que não havia lugar para Jesus na cidade de Belém. Lembra disso? Quando Jesus nasceu. E a gente lê, diz, tadinho de Jesus, teve que nascer numa estrebaria, ninguém foi capaz de dar um lugar para ele. Mas a gente não lembra, não entende o que está acontecendo. Estava tendo um recenseamento, todo mundo tinha que viajar para a sua cidade de origem, todos os hotéis, hospedarias estavam lotados, as casas dos parentes estavam cheias, porque as famílias tinham que vir fazer o recenseamento na cidade de origem, então eles ficavam hospedados com seus familiares, estava tudo cheio. E aí, Maria, mãe de Jesus, foi dar à luz. Não tinha lugar. Uma boa alma falou, não tem lugar na minha casa, não tem lugar nada, mas eu posso colocar os meus animais lá fora e vocês podem ter o bebê aqui. E aqui vem a lição que eu queria deixar. Sabe como é que a gente é cheio do Espírito Santo? É quando a gente tira alguma coisa para o Espírito assumir esse lugar. Porque às vezes a gente não é cheio do Espírito Santo, não por mal, simplesmente porque a gente está cheio. A vida da gente está cheia de trabalho, de correria, de coisas para lá e para cá, e não tem lugar para buscar a presença de Deus.
E não vai ter, se a gente não fizer o que aquela família de Belém fez. Vou pegar essas coisas, tirar, para abrir um lugar. E nessa noite eu queria orar com pessoas que o Espírito Santo de Deus está falando aqui. Está falando, e dizendo: esvazia para eu encher, esvazia para eu encher, esvazia para eu encher. E se você perguntar para Deus, Ele vai mostrar para você. Esvazia. Quanto tempo você gasta no WhatsApp? Esvazia. Eu sou o pior cara. Se você mandar um WhatsApp para mim, está perdido. Porque eu era escravo do WhatsApp. E eu coloquei uma regra: eu vou olhar o WhatsApp depois que eu cumprir aquilo que eu prometi para Deus primeiro. Está entendendo? Talvez você não possa fazer isso porque talvez seja o seu negócio, mas você vai separar o horário para Deus, desliga o teu telefone e fala: esse horário é do Senhor. Porque senão aquele plim, 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 você não presta atenção em nada. Você entendeu o que eu estou falando? Esvazia para Ele encher, esvazia para Ele encher. Tem gente que gasta muito tempo no Instagram, só para ver o que os outros estão fazendo. Esse é o desenvolvimento da fofoca, fala a verdade, né? É a motivação para a fofoca, a gente fica vendo tudo. Quantos cliques teve? Meu irmão, esvazia, deixa Jesus encher. Eu estou falando de coisas simples, mas talvez existam coisas complicadas na sua vida, que o Espírito Santo tem que esvaziar para encher. Você tem que esvaziar para Ele poder encher. Então agora nós vamos orar uns pelos outros, e nós vamos fazer um ato de consagração aqui. Esse ato de consagração é assim: Senhor, eu entendi, e eu vou dar um passo de fé, e durante esses 40 dias eu vou fazer um compromisso contigo, vou esvaziar para o Senhor encher. Você sabe por que 40 dias? Porque está provado que para a gente criar um hábito, eu preciso de 7 semanas, e 40 dias dá mais ou menos 7 semanas. Está entendendo? Para que isso que você começou a fazer se torne um movimento na tua vida. Esvazia para Ele encher, esvazia para Ele encher, esvazia para Ele encher. E quanto mais você esvazia, mais Ele enche. Então agora nós vamos fazer esse ato de fé, de consagração, de entrega, e dizer: Senhor, pode encher, mas eu vou esvaziar para o Senhor poder entrar. Se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando isso, nós vamos fazer isso formalmente, porque há coisas que a gente tem que entender quão importantes são, senão a gente não dá valor. Então você vai fazer isso formalmente. Você vai vir aqui na frente e você vai depositar no altar de Deus o que você vai esvaziar, e você vai dizer: enche, Senhor, enche, Senhor, enche, Senhor. E nós vamos orar por isso. Então vai saindo do teu lugar e vem para cá. Nós vamos fazer essa multidão aqui na frente, e nós vamos esvaziar para ser cheios, e nós vamos colocar isso na presença do Senhor, e nós vamos buscar isso com toda a força da nossa alma, contando com a ação do Espírito. Você está na galeria, desce as escadas, vem para cá. Vem para cá, em nome de Jesus, pode vir, esvazia para encher, esvazia para encher, esvazia para encher, é assim que funciona. Esvazia para Ele poder encher, esvazia para Ele poder encher, esvazia para Ele poder encher, é assim, esvazia para Ele poder encher, esvazia. É assim que Deus trabalha na nossa vida. A gente coloca no altar e deixa Ele cuidar. A gente coloca no altar e diz: Senhor, toma conta para mim.
Um dia Deus falou uma coisa muito difícil para mim. Eu me preocupava demais com a minha mãe. Como filho mais velho, eu achava que eu tinha que cuidar dela em tudo. E eu lutei muito por causa disso. Até um dia que Deus falou para mim assim: coloca sua mãe na minha mão, que eu vou cuidar dela para você. Eu nunca fui de não cuidar da minha mãe, mas aquilo já era um exagero. E eu dizia: como, Senhor? Ela falou assim: pode colocar os teus tesouros na minha mão, porque eu não vou tirar de você, eu só vou guardar para você. E quando eu guardo, está muito melhor guardado do que você guardando. E naquele dia eu fiz uma entrega difícil demais e coloquei a minha mãe no altar de Deus, porque ela era muito importante para mim. Talvez você tenha alguma coisa assim, que é um tesouro. Coloca no altar de Deus, coloca no altar de Deus e confia, Ele vai cuidar. Ele confia, Ele vai cuidar. Esvazia para encher. Vamos orar junto? Fica de pé você, estende a tua mão para cá e a gente vai orar por esse povo que está aqui. Pai, nós que estamos na tua presença nessa noite, estamos dizendo: Pai, estamos colocando diante do teu altar alguma coisa. Necessariamente não é má, talvez ao contrário, seja muito boa, que nós amamos demais, mas o Senhor está pedindo para a gente abrir espaço no coração da gente para ser cheio do Espírito. Então recebe agora isso que está sendo colocado no teu altar, como aquelas moedinhas da viúva, como a chupeta daquela criança, como aquela menininha que ficou no altar dizendo: eu vim aqui me entregar para Jesus. Nós estamos fazendo a mesma coisa agora, Senhor. Então agora entra nesse buraco que fica no coração da gente, nesse sentimento de vazio, e derrama graça poderosa, derrama do poder do alto, derrama, Senhor, do poder transformador, derrama, Senhor, do louvor, derrama, Senhor, da presença do teu Espírito, revela o teu rosto para nós. Nós somos como Moisés, que estamos dizendo: Senhor, deixa eu ver a tua face. E o Senhor, na tua bondade, sabia que Moisés não suportaria ver a face do Senhor. Por isso o Senhor disse: se esconda aí nessa penha, nessa rocha. E cobriu com a mão dele, passou por ele, mas a presença do Senhor ficou impregnada nele. Faz conosco, Senhor, faz conosco, faz conosco, faz conosco, por favor. Derrama a tua graça, derrama a tua graça, derrama. E que nós possamos, Senhor, viver as coisas extraordinárias da tua graça. Que aquele mural das respostas de oração espontaneamente seja formado. E que a gente se alegre em glorificar o nome do Senhor e dizer: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Alguns precisam ser transformados para que o fruto do Espírito esteja neles. Vem pelo teu poder e faz a transformação. Faz a transformação poderosa, Pai, na tua graça. E que nós sejamos testemunhas de que o Senhor está mudando a nossa vida. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém.